Olá, graça e paz. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Anderson. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Som de Cristo, aqui no Conjunto da Marinha, em Bangu e aqui no Rio de Janeiro. Nossa igreja fica localizada aqui na Avenida Almirante Aimara Xavier, lote 8, quadra 13. Nós estamos aqui bem ao lado da Praça do Rodelão e o nosso pastor presidente é o pastor Paulo Sérgio Ferreira Gabriel. Hoje a Escola Bíblica Dominical estará ministrando a lição de número 10 do dia 7 de junho de 2020. Nós temos hoje como título da lição a intercessão pelos Efésios. Hoje quem estará ministrando a lição é o presbítero Ismael, que já está aqui ao meu lado, e nós estaremos dando andamento à Escola Bíblica Dominical. O texto áudio de hoje encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15. E nós temos como texto o que está escrito: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos como verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 3, dos versículos de 14 a 21. Assim está escrito no versículo 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura ou o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós temos como objetivos específicos 3 objetivos. Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Nós temos o segundo, que é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer tudo muito além do que pedimos. Nós temos como objetivo geral aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Eu peço que você, nesse momento, junto com a sua família, onde você esteja, que participe dessa oração comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui nesse domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Senhor, muito obrigado por já ter nos guardado e nos trazido em paz e nos levantado nesta manhã na Tua graça. Senhor, continue conosco, que nessa manhã possamos ministrar essa lição, que possamos também ter um entendimento do que ela traz para o Teu povo. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos perdão nesta manhã, por alguma falha, por alguma fraqueza, mas que o poder do Teu Espírito possa nos renovar a cada dia, que possamos sempre estar cheios da Tua unção e da Tua graça. Portanto, Senhor, abençoe essa mesa que estará ministrando a lição, abençoe o presbítero Ismael que estará nos trazendo a lição deste domingo. Abençoe a todos que estão nos seus lares, com as suas famílias, que eles possam receber nesse domingo a cura, a libertação e, acima de tudo, Senhor, nos dê essa oportunidade de Te louvar e agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra agora à irmã Aline, que estará conduzindo a Escola Bíblica Dominical, junto com o presbítero Ismael. Graça e paz. Saudamos a todos com a paz do Senhor.
a todos que estão nos ouvindo. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Estou ao lado do segundo superintendente da IBD, presbítero Ismael. Logo em seguida vai estar chegando a nossa pastora Geralda. Queremos cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento com a paz de Cristo. A carta aos Efésios, no qual nós vamos falar nessa manhã, fala de algo muito importante. Algo que fala sobre a intercessão pelos Efésios. Algo que nos comove. Algo no qual o Senhor nos traz para estarmos em comunhão e fortalecimento espiritual. E esse fortalecimento espiritual somente através da oração. Nessa manhã, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, mas sabemos o quê? Que o Senhor está do nosso lado. Por isso, nessa manhã, nesse primeiro tópico no qual nós vamos estar falando sobre a oração do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Essa intercessão nada mais é do que uma oração. O apóstolo Paulo, ele está intercedendo por aquela igreja. Ele está intercedendo através do poder do Espírito Santo. E outra característica que nós vamos estar analisando destaca que a igreja seja arraigada em amor. Que coisa linda, que a sua raiz seja fundada através do amor. E o último tópico que nós vamos estar lendo é o que Deus é capaz de estar fazendo por mim e por você. A partir do momento que estivermos em propósito de oração, em segundo lugar, estivermos fundados em amor em Cristo, o que Deus vai fazer por nós. Que nessa manhã Deus possa estar abençoando você, na sua casa, onde você estiver. Eu vou estar passando para o presbítero Ismael e logo em seguida nós vamos estar debatendo cada ponto da lição. Deus abençoe. Amém. Eu gostaria também de saudar os amados irmãos com a paz do Senhor e dizer que eu me sinto muito alegre de poder estar aqui compartilhando com os irmãos, dando continuidade, porque nós sabemos qual a importância de nós estarmos aprendendo da palavra do Senhor a todo dia, porque é na palavra que nós somos fortificados, é na palavra que a nossa fé ela é aumentada. Então é muito importante nós nos dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor, né? Eu espero que nós consigamos passar toda a revista, porque o tempo ele é muito rebido. Então nós vamos tentar passar todo o conteúdo a qual o autor da revista ele nos dispõe, né? E ele começa a nos falar aqui sobre a intercessão pelos Efésios, né? E ele dividiu a lição aqui em três tópicos. O primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. E o terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então aqui já no início, já no título da lição, a qual ele nos fala a intercessão pelos Efésios. Então aqui é muito interessante a gente fazer um esclarecimento do que vem ser esse título, do que vem ser isso ao qual nós vamos estar decorrendo, porque nós sabemos que existem vários tipos de oração, né? Existe a oração congregacional, existe a oração por outros motivos de enfermidades, por prosperidade, e também aqui ele vai destacar um tipo diferente de oração, ao qual ele nos fala aqui a intercessão. Então eu gostaria de começar aqui esclarecendo o que vem ser intercessão, né? Intercessão é fazer a oração a Deus em favor de alguém ou de alguma coisa. Então, quando nós nos colocamos a orar, a levantar um clamor ao Senhor por alguém ou por alguma coisa, não ser mais diretamente, isso se denomina intercessão. Então era justamente isso que Paulo expressa nesse capítulo número 3, ao qual nós vamos nos decorrer. E aqui é muito interessante que nós podemos observar aqui que Jesus, ele é o nosso grande intercessor e que está diante de Deus cuidando de nós. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele vai nos falar: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao
Pai, Jesus Cristo, o justo. E em Romanos 8:34 ele vai corroborar justamente esse pensamento, nos falando: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui nós já podemos ver que Cristo, Jesus Cristo, aqui ele nos deixa um exemplo com a sua própria vida, nos falando que nesse momento ao qual nós estamos aqui, ele se encontra ali diante do Pai, intercedendo por nós. Então nós vemos aqui como é importante esse papel da intercessão. E ainda aqui nós podemos continuar vendo que a Bíblia ela nos fala ali em Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos que não só Jesus Cristo, mas o Espírito Santo também nos ajuda nos momentos ao qual nós conseguimos orar, intercedendo ali por nós. E Tiago, para nós concluirmos isso sobre intercessão, Tiago ele vai nos falar no capítulo 5, no versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós podemos concluir aqui que a intercessão é um papel muito importante, e esses versículos deixam muito claro que Jesus Cristo ali com o Espírito Santo, ele nos deixou um exemplo que nós deveríamos continuar fazendo esse papel que eles iniciaram. Por isso Paulo, ele escreve essa carta, ele escreve esse capítulo 3 fazendo uso desse mandamento que o Senhor nos deixou aqui, que é de nos sermos intercessores um pelo outro. Então nós vemos como é importante, e muitas das vezes na correria do dia a dia, nós vemos que às vezes a gente ora por tantas coisas, a gente ora por nossas vidas, a gente ora para Deus nos abençoar, e nós esquecemos de interceder pelo próximo, nós esquecemos de interceder pelo outro. Então é muito interessante essa carta, esse estudo de hoje, para nós lembrarmos que toda vez que nós dobrarmos o nosso joelho para orar, nós também viemos interceder pelos que necessitam, nós viemos interceder pela igreja e por nossas vidas, por aqueles que estão ao nosso redor. Vamos continuar aqui, falando aqui. Outra coisa também que eu gostaria de destacar, aqui no textual, ele nos fala: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Aqui também é um ponto muito interessante que ele nos fala: por causa disso me ponho de joelho. Aqui Paulo mesmo ali na prisão, preso, aflito, com muitas dificuldades, ele não se esqueceu de interceder pelos aqueles que se encontravam distantes, que um dia ele levou a palavra. E o que me chamou aqui interessante a gente destacar é: por esta causa me ponho de joelho, porque não é necessariamente obrigado você se ajoelhar para orar, porque também nós temos que colocar isso aqui, porque também senão pode virar um modismo, né? uma superstição acerca em cima disso. Mas aqui o se colocar de joelho, ao qual Paulo se colocou aqui, tinha um propósito, e o propósito de ele se falar aqui que se colocava de joelho é porque algumas vezes nós vamos ver que a oração ela é atendida deitado. A Bíblia nós vemos alguns casos que a oração, Deus ouve a oração daquele que se encontra deitado, Deus ouve a oração daquele que se encontra sentado, de pé. Mas dessa vez aqui, Paulo se fez necessário destacar, porque Paulo tinha um objetivo de mostrar que Deus era o Senhor dos senhores, Deus era o Rei dos reis. Paulo estava querendo mostrar aqui o seu reconhecimento da sua submissão diante de Deus, a grandeza de Deus. Paulo aqui estava querendo demonstrar o todo o poder ali, o poderio de Deus ali, a sua dependência de Deus. Ele estava querendo mostrar aqui que sem Deus ele não é capaz de fazer nada, reconhecendo que só Deus, só intercedendo a Deus, ele conseguiria êxito naquilo ao qual ele estava buscando. E uma vez também que aquele povo ele era um povo muito altivo, um povo de difícil curvatura, um povo que era difícil de se curvar.
Então Paulo ali, como líder, ali, como representante ali, ele deixa esse exemplo que diante de Deus nós temos que mostrar a nossa submissão e a nossa dependência dele. Então Paulo, ele deixa essa determinação aqui: por esta causa me coloco de joelho, mostrando que a nossa dependência deve ser total diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã, quer falar alguma coisa? Sim, uma das coisas muito importantes aqui, que o apóstolo Paulo ele inicia essa oração à igreja de Éfeso, né? Ele queria estar mostrando, ele queria estar fazendo 4 pedidos através dessa lição. Ele queria que a igreja fosse fortalecida em Cristo. Ele queria que estivéssemos habitados com casa espiritual, que compreendêssemos o amor, terceiro ponto, e no 4, e de entendêssemos o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, a coisa mais linda, o apóstolo Paulo nessa carta, ele faz 4 pedidos nessa lição: que nós fortalecemos em Cristo como igreja do Senhor, que estivéssemos habitados para sermos casas espirituais e que compreendêssemos o amor e que tivéssemos desenvolvimento do Espírito de Deus. Após ele conseguir a unidade dos judeus e gentios, ele prega que sem amor é impossível ter unidade. Pastora Geralda? Amém. Graça e paz para os irmãos. Verdadeiramente, o propósito de Paulo é que aquele povo ali em Éfeso, eles verdadeiramente tivessem isso em mente, no seu coração e na sua vida. Como o nosso irmão nos antecedeu, falando o propósito da oração. Sem a oração, nós não conseguimos ficar firme na presença do Senhor. E diga-se de passagem que esse povo antes era aquele povo idólatra, aquele povo vaidoso, e todos esses sentimentos eles só saem através da oração. Aí a importância de Paulo é interceder por aquele povo. E nós vamos falar agora sobre as riquezas da sua glória, não é isso? O tópico 1. E o interessante é que Paulo ele tem isso em mente, de trazer aquele povo para o poder de Jesus sobre a vida dele. Nós só vamos estar firmes quando nós entendemos que o poder de Jesus está sobre as nossas vidas. Não podemos nos esquecer que aquele povo achava que o poder, a riqueza deles fluía tudo em torno daquele templo. Eles amavam muito aquele templo, não é isso? Adorando ali a Diana dos Efésios. E não é diferente hoje em dia. Nós precisamos mesmo interceder, porque há pessoas que acham que a sua riqueza, o seu poder, né, missionária Aline, eles acham que isso é que vai fortalecer a sua vida. E nós entendemos que não é isso. O que nos fortalece é o poder e a glória de Deus sobre a nossa vida. Aqui no tópico 1, a riqueza da sua glória, eu acredito que o irmão vai entrar sobre isso aí. Eu vou deixar o irmão entrar e depois a gente faz um comentário. Então, já na introdução aqui, né, nós podemos destacar que ele vai nos falar: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja e de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então, aqui já na introdução, nós podemos destacar aqui que nós vamos entrar no final do capítulo 3, onde nós vemos a segunda parte da oração. A primeira parte nós vemos lá, ao qual Paulo ele intercedia para que fosse revelado à igreja ali local o mistério, né, o grande mistério, que Deus não veio somente para os judeus, mas também para os gentios e para todo o povo em uma forma universal. Então nós vemos aqui que agora Paulo ele faz uma oração de uma forma ao qual alguns podem crer que é para aquele povo local, mas também de uma forma para todas as igrejas
torno, porque há uma linha também que se acredita que essa carta é uma carta circular, ou seja, não é somente para o povo ali de Éfeso, então. E também nós podemos entender que Paulo ele está orando para todos os crentes de todas as épocas, de uma forma de uma oração geral, né? E nós temos muito a aprender, porque Paulo aqui ele está pedindo para nós crentes, por isso nós vamos ter uma aula muito prática, muito didática, né? Ao qual Paulo ele vai nos falar do seu mistério, né? Paulo ele vai demonstrar o evangelho é para todos, não só para um povo específico. Então essa carta também, ela se faz aplicável também às nossas vidas, aos nossos dias de hoje. Então eu creio que a introdução nós já fizemos bem detalhada, bem explicada, então nós vamos avançar aqui para o tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo Paulo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. E o primeiro subtópico, ele vai nos falar as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas ilimitações e bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com o poder e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Aqui nós podemos aprender muito com esse tópico aqui, porque aqui nós vamos ver que Paulo aqui, ao fazer essa oração, ele não se prendeu em confiar em suas próprias forças, ainda que Paulo ele viesse ter toda a intimidade ali com o Senhor, ainda que Paulo ele viesse ter toda a capacidade ali intelectual. Nós vemos que Paulo ele não confiou na sua própria capacidade, mas ele segue falando que ele confiou nas riquezas da glória de Deus, algo que é infinito e algo que nós não podemos conseguir imensurar. Que riqueza vem ser essa? E aqui é muito interessante quando o apóstolo Paulo ele vai se prender muito em falar sobre o que é riqueza, né? E o que vem ser riqueza? Será que riqueza é ter muito dinheiro, é ter muitos bens? Não é isso que Paulo queria dizer aqui, porque riqueza, na verdade, o que vem ser riqueza? Riqueza ela é o resultado de alguma coisa. Ou seja, um exemplo, riqueza, ela não é prosperidade. Riqueza é o resultado de uma pessoa próspera, porque você pode ter muito dinheiro e não pode ser rico. Então a gente vê que é duas coisas distintas. Talvez eu não tenha dinheiro, mas eu posso ser uma pessoa próspera. E nesse caso aqui específico, quando Paulo fala da riqueza da glória, Paulo ele estava dizendo aqui, ou seja, que a riqueza ele é o resultado da glória de Deus, ou seja, é aquilo que é a presença, ou seja, é aquilo que é a glória, que no hebraico glória é kavod, peso, né? O peso, porque a glória de Deus não é um atributo, ou seja, quando alguém chega de certa importância em algum determinado local, ela vai causar um impacto. Então era justamente isso que Paulo ele queria dizer, que onde ele chega, onde essa pessoa de impacto chega, ela vai gerar um resultado, e isso pode ser, ela vai gerar alguma coisa, pode ser negativo ou positivo. Então aonde Jesus chega, ele vai criar um impacto, ele vai criar um resultado, e esse resultado é chamado de riqueza, e essa riqueza é chamado da glória de Deus. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, ele trouxe um peso. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele trouxe uma glória, ele trouxe a glória de Deus depositada em Jesus Cristo. E aonde Jesus chega, se Jesus Cristo chega na sua vida, ele vai trazer uma riqueza, ele vai trazer um resultado. Então Paulo, ele não estava acreditando em dinheiro, em posses, na sua forma intelectual de ser ou na sua intimidade. Ele estava acreditando que por ele crer em Jesus, por Jesus estar com ele, isso traria algum resultado, isso traria um peso, a qual não seria um peso vindo do homem, mas um peso vindo de Deus.
Eu gostaria de colocar algo interessante aqui no versículo 16, ele diz assim: para que segundo a sua riqueza, segundo as riquezas da sua glória, sejais corroborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Eu acho isso interessante porque o cuidado de Paulo para com aquele povo é que o trabalhar de Deus viesse de dentro para fora. E quando isso acontece em nossas vidas, é interessante, como o nosso irmão aqui falou, em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estivermos, vamos refletir a glória de Deus. E isso é interessante porque as riquezas da sua glória, quando ele fala aqui, como o nosso irmão bem falou, não são bens materiais, mas é algo espiritual que exala da sua vida. É como Paulo, certa vez, falou: bom cheiro de Cristo. Aonde eu estiver, aonde nós estivermos, nós vamos exalar esse bom cheiro de Cristo. E aqui diz que ele, Jesus, ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, essa glória, esse poder está em Jesus. A preocupação de Paulo de aquele povo estar fortalecido e exalar essa glória. Querido ouvinte, nesta manhã, essa lição nos traz muito a refletir. Por onde temos passado? O que temos refletido? Em meio a essa pandemia, o que nós temos refletido? Paulo tinha essa preocupação e Jesus tem essa preocupação conosco, de nós exalarmos a glória dele. Eu achei isso aqui muito interessante, a glória de Deus ser exalada em qualquer lugar que nós estivermos. O apóstolo Paulo, aqui no primeiro tópico, ele pede para a igreja ser fortalecida no poder, como casa de Cristo, e que possamos cada vez mais compreender o amor divino. Não o amor passageiro, o amor divino, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esse amor que o Senhor quer, que uns para com os outros, um amor fraternal, um amor verdadeiro, um amor sem falsidade, um amor sem hipocrisia, um amor no qual exale o bom perfume de Cristo. O amor, ele ora à igreja de Éfeso e ele pede: Pai, que tu venha trabalhar isso nos corações da tua igreja, que a sua igreja possa atingir o pleno desenvolvimento espiritual. Ali Paulo, ele estava preocupado com a casa espiritual. Ele não está aqui falando através da lição de riquezas materiais, apesar do nosso Deus ser grande, apesar do nosso Deus ser supremo, apesar do nosso Deus ser capaz de realizar tudo materialmente para a minha vida, para a sua vida, você que está me ouvindo. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando bem claro para a igreja de Éfeso: seja rico sim, mas rico das bênçãos espirituais. O que significa isso? Seja rico em adorar a Deus, em orar mais, em viver mais de viver verdadeiramente o amor no qual o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, deu por nós o seu sangue carmesim, um sangue puro, limpo, foi o sangue de um próprio Cordeiro vivo. É isso que Paulo estava dizendo: igreja, vocês já entenderam, deixa a prática do pecado. Olha, não tem povo dividido. Aqui gentios e judeus são um só corpo, vivem só em uma só comunhão. Agora eu quero que exale o bom perfume de Cristo através do amor. E o amor só pode ser exalado dentro deste corpo como igreja através da unidade. Sem amor não tem unidade. Sem unidade não tem amor. É isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã através deste tópico. Sim, através do poder espiritual, não é poder material, e sim poder espiritual, poder de riqueza, no trabalhar espiritual dentro da minha e da sua vida, para que juntos alcancemos o grande grau de exalarmos o bom perfume, representarmos como corpo de Cristo a unidade, o amor pleno e exalamos o bom perfume de Cristo nessa manhã. Presbítero Ismael. Então agora, mais à frente, nós vamos estar esmiuçando que bênçãos, que riquezas são essas, a qual Paulo ele relata
aqui, nós vamos esmiuçar uma a uma à frente para que nós possamos compreender melhor, né? Então, o segundo subtópico aqui vai nos falar fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única forma que habita o crente é se manter firme, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Aqui nesse subtópico aqui, eu gostaria de destacar aqui de uma forma mais didática 3 verdades muito importantes a qual Paulo tenta nos passar aqui. A primeira verdade que nós podemos observar quando ele nos fala aqui de fortalecidos no poder é que Paulo, ele não pede para ele, mas Paulo ele pede para o outro, ou seja, Paulo ele está fazendo uma intercessão para o alvo, que não somos nós, mas o outro. Então aqui é importante nós destacarmos que Paulo ele via ali uma necessidade ali de estar intercedendo para o outro. E a segunda verdade que nós podemos entender aqui é que ele não pede para o homem exterior, ele não pede para a nossa maneira, nosso jeito de se comportarmos por fora, mas ele pede para o homem interior, porque aqui Paulo ele entendia perfeitamente que os resultados da pessoa na sociedade, na verdade, ela é o reflexo daquilo que está dentro do ser humano, ou seja, Paulo ele entendia que não adiantava ele pedir para o homem exterior se o homem interior não viesse ter uma mudança. Paulo ele entendia perfeitamente disso, que a mudança que eles precisavam ter deveria partir de dentro para fora. Então aqui ele se prende a pedir as mudanças interior, ou seja, o homem interior. Se o homem interior ele for impactado pela presença de Deus, isto vai impactar a nossa maneira de nós nos comportarmos no exterior. Se o homem interior for bem, o homem exterior ele também fluirá. Por isso Jesus falou certa vez que a boca ela fala do que o coração está cheio, ou seja, se o meu exterior estiver cheio de Cristo, se o meu exterior estiver cheio da presença de Deus, o meu falar será das bênçãos, das maravilhas de Deus, o meu agir será das maravilhas, será prudentemente como um servo de Deus. Mas agora, se o meu interior estiver corrompido, se o meu interior estiver sem a presença de Deus, logo as minhas atitudes externas, ao qual eu venho me comportar no meio da sociedade, ela vai ser uma atitude que não vai glorificar ao nome do Senhor. Então aqui Paulo, ele deixa esse exemplo, que haveria de ter uma necessidade primeiro da mudança interior. E a terceira verdade que Paulo ele destaca aqui é que não existe a força do pensamento, não existe o misticismo, não existe nada. O que existe é a ação sobrenatural, é a ação do Espírito Santo no meio da igreja, porque às vezes a gente vê, hoje é muito normal a gente ver, olha, se você concentrar as suas vibrações positivas nesse momento de crise e dificuldade que nós vamos estar passando, tudo vai fluir. E isso é uma grande mentira que nós vemos muitas linhas de pensamento de outros tipos de religiões e de seitas passando que o pensamento positivo vai trazer resultado positivo. Pense positivo que a sua vida vai dar positivo. E aqui Paulo ele deixa aqui muito claro isso, por isso que ele pede fortalecidos com o poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, porque não existe mágica, não existe pensamento positivo se junto a isso não estiver agregado ali o poder de Deus que é revelado, que é manifesto através do Espírito Santo. Então aqui Paulo ele deixa muito claro a necessidade de que, se eles quisessem ser vitoriosos naqueles momentos de angústia ali, que se eles quisessem ser perseverantes em seguir ali na presença do Senhor, só haveria uma forma de eles se manterem firmes, é sendo corroborado, ou seja, é sendo cheio a todo momento da presença de Deus. Porque é normal, quando a gente tem um tempo de casa aqui, também é muito interessante, eu achei essa abordagem dele, que
fala que ele estava intercedendo para os eleitos ser cheios do Espírito Santo, não era para o ímpio, porque a gente tem um costume, não, irmão, eu já tenho 10 anos de igreja, eu não preciso estar todo dia na igreja, eu não preciso estar ali nos cultos da palavra, eu não preciso estar buscando o Espírito Santo. E aqui Paulo está falando que havia uma necessidade de eles serem corroborados. Corroborado fala de estar cheio, de estar completo, de estar tendo um fortalecimento. Paulo via ali que havia uma necessidade de eles terem um fortalecimento, ainda que eles viessem ter o Espírito Santo. Então, independente do tempo de crentes que eu tenha, é necessário eu estar buscando a presença do Espírito Santo de uma forma plena, de uma forma completa, para que nós venhamos ver as maravilhas de Deus se cumprir na nossa vida. Porque, como nós falamos aqui, não existe misticismo, não existe mágica. O que existe é a ação do Espírito Santo atuando no meio da igreja. Então, se nós vemos os coxos andar, se nós vemos as coisas fluir dentro da nossa vida, os milagres acontecer, nós temos que estar corroborados com o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Os irmãos querem colocar alguma coisa? E algo que o apóstolo Paulo aqui, muito bem lembrado pelo presbítero Ismael, nosso segundo superintendente da EBD, o apóstolo Paulo, ele estava entendendo, estava querendo passar para a igreja de Éfeso: olha, se aprofunda no Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo estiver no teu homem interior, cada vez mais a tua prática do pecado será afastada de ti. Cada vez mais que o seu interior estiver em Cristo, bebendo Cristo, esmiuçando Cristo, lendo a palavra de Deus, praticando as obras de Deus, praticando o amor, praticando a unidade, mais você vai estar nas práticas do pecado e mais você vai estar fortalecido na tua área espiritual, como um homem fortalecido, homem interior. Não é da força humana, e sim de uma força sobrenatural, que essa força é só em Cristo. E eu queria que a pastora Geraldo, o Ismael, lesse para mim na primeira carta aos Coríntios 2, 12 ao 16. Coríntios 2, 12 a 16. Não, primeira carta 2, 12 ao 16. 2, 12 a 16. Isso. Diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Esse versículo bem enfatiza que quanto mais você beber o Espírito Santo, ser casa, ser homem, prezar o seu homem interior como morada celestial, como Cristo prezando, como primazia, sendo primazia na sua vida, cada vez mais você vai estar se esvaziando do homem exterior, do homem material. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala bem claro através dessa lição: esvazie do homem material e se encha do homem espiritual, para que o bom perfume, cheiro, perfume agradável de Deus possa exalar na sua vida. Você muitas vezes pode imaginar: gente, como é lindo aquele homem de Deus. Quando alguém passa na rua, não precisa nem dizer eu sou crente, você já sabe que ele é crente. Aquela mulher, quando passa na rua, passa por você e você nem precisa identificar, ela nem falou para você que ela é cristã. Isso é o quê? Essa pessoa está se esvaziando do homem exterior e deixando o bom perfume de Cristo exalar. E é isso que o apóstolo Paulo nos coloca nesta manhã.
exale no bom perfume, exale o bom perfume de Cristo, igreja do Senhor. Esvazie do homem exterior, porque se você estiver como homem exterior, você não vai compreender as coisas espirituais. Presbítero Ismael. Sigamos então. O terceiro subtópico aqui, ele vai nos falar: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoikei, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Então aqui parece que quando nós lemos esta passagem, que Cristo ele fica entrando e saindo na nossa vida. E na verdade não é isso que a palavra de Deus ela quer nos falar. Nós aqui o que Paulo quer nos trazer a ideia aqui, que imagine que nossa mão ela vem ser a presença de Deus. Então eu tenho que estar dentro, eu tenho que estar sobre a presença de Deus. É como aqui fosse a presença de Deus e eu estivesse aqui, né? Aqui é a morada de Deus, eu estou debaixo da morada de Deus, eu estou debaixo do templo, debaixo da proteção de Deus. Então parece que nós olhamos assim de forma crua, é que eu venho para cá e que Jesus vem para cá temporariamente, é que eu vou para lá e Jesus vai para lá atrás, tentando nos seguir para que Ele possa nos proteger. E na verdade a ideia que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui não é essa, porque os judeus, os gentios ali, eles tinham já uma ideia do que vinha a ser habitação, mas eles tinham uma ideia de uma habitação temporária, porque no Antigo Testamento ali, a habitação, a morada, ela era temporária, ora eles estavam aqui, ora a presença de Deus estava ali, ora a presença de Deus estava ali. Então eles tinham uma ideia que a habitação de Deus ela era temporária. Hoje ela está sobre Bangu, amanhã está sobre Relembro, amanhã está na Barra. E Paulo ele vem trazer essa firmeza para eles, que a presença de Deus ela é imutável. Por isso aqui que nesse caso aqui ele usa a palavra grega aqui para trazer o que vem ser essa habitação. Ele usa a palavra katoikei, ou seja, habitação permanente, habitação fixa. Ou seja, o que Paulo estava querendo mostrar aqui para eles, que a morada de Deus ela é fixa, ela sempre vai estar ali sobre aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, não é Deus que sai, não é Deus que sai de cima de nós, não é Deus que sai de nós, ou seja, é nós que saímos da habitação de Deus, porque a habitação de Deus ela é fixa. Se eu me coloco a estar na presença de Deus, a habitação de Deus ela é permanente sobre a minha vida. Agora, se eu me coloco a sair da presença de Deus, a sair dos caminhos do Senhor, a morada está ali, a habitação ela está ali. É eu que faço esse movimento de sair da habitação. Então Paulo aqui ele vem trazer essa colocação que é nós que saímos da presença de Deus, porque o Deus, ele é um Deus imutável. Deus ele está sempre pronto a estar com a igreja. Deus ele está sempre pronto a estarmos conosco, porque Deus ele é um Deus imutável. Deus ele é um Deus de promessa, ou seja, ele fez uma promessa que nunca deixaria de habitar sobre aqueles que estivessem diante da tua presença. Então o que Paulo estava trazendo para aquele povo ali, é que se eles permanecessem diante da presença do Senhor, agora eles iam ter a presença de Deus fixa sobre a vida dele. Então aqui a ideia de habitação que Paulo estava querendo trazer para eles aqui, é que se nós nos mantermos firmes diante de Deus, nós vamos sempre ter a habitação de Deus sobre nossas vidas. Amém? E o que eu acho interessante é essa questão, né? A habitação permanente. Daí a necessidade, querido ouvinte, de nós intercedermos. Porque há pessoas que acham que Cristo na nossa vida é como essa habitação. Ora está aqui, ora está ali. Eu quero te dizer algo, eu não sei se você está nos assistindo nessa manhã. Eu espero em Deus que você esteja.
A igreja está orando pela tua vida. Ô glória! Nós estamos orando e intercedendo para você entender que Cristo na tua vida é que faz a diferença. Nós estamos aqui nessa manhã, meu Deus, que coisa linda. Quando fala de oração e intercessão, não tem como você ensinar isso meramente humanamente. Não, é só pelo Espírito. Nessa manhã, como Paulo teve isso no coração de ensinar os Efésios, que essa habitação na sua vida que fazia diferença, nós precisamos ter isso em mente. A intercessão desperta a pessoa a entender: ei, Jesus está na tua vida. A diferença a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. A intercessão, ela ajuda as pessoas a entenderem isso. A intercessão desperta na pessoa a entender que ela é uma nova criatura. Por isso, Jesus vai habitar na vida dela continuamente. E a diferença, ela é bem notória. Ela é bem notória. Então, que nessa manhã possamos entender, como o irmão explicou bem direitinho aqui, o nosso presbítero, Cristo, ele continua te guardando. Agora, nós é que saímos, não é isso? Nós é que saímos. Nós nos ausentamos, mas nessa manhã, nós como igreja estamos aqui para interceder pela sua vida, para você permanecer. Aleluia! Que diz habitação permanente. Cristo em nós faz toda a diferença. Oh, aleluia! Posso falar sobre a síntese desses três que nós acabamos de falar? Eu não sei se você está sentindo esse fogo, mas eu estou sentindo essa presença gostosa. Oh, glória! O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. É o poder, dínamo, ô glória, é dínamo, é poder. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus quer te dar esse poder, esse dínamo, para você prosseguir nessa trajetória, amém? O apóstolo Paulo, nessa oração, ele fala sobre a oração intercessória. E aí a nossa pastora Geralda também estava mencionando aqui, intercessória significa o quê? Interceder pelo outro. Interceder pelo outro, não de qualquer forma, em amor, sentindo a dor do outro. Não amor, ali o apóstolo Paulo está dizendo, esvazie de si mesmo, busca o Espírito Santo, intercede um pelos outros em amor, sejam habitados por Cristo, como o verbo grego fala, katorikei, habitados permanente. O que significa habitação permanente? Para você, numa síntese assim, bem rápida, casa alugada não é sua, é temporária. Você amanhã pode estar lá, pode não estar. Você faz um contrato de 30 meses, está aqui, amanhã você muda para outro lugar. Deus ali, o apóstolo Paulo ali está dizendo, igreja de Éfeso, entende? Eu quero que vocês sejam habitados permanentes por Cristo. Eu quero que vocês sejam habitados por Cristo no seu interior. Ainda que nessa pandemia que nós estamos vivendo, mesmo não tendo a casa como templo, que muitos não estão no templo, mas eles estão com Cristo dentro do seu coração, como homem interior, habitados com Ele, e nada pode tirar essa fé, nada pode tirar esse amor, porque vocês vão permanecer, entender o propósito de igreja do Senhor, que Cristo seja a sua morada permanente. Não é tristeza. Não é algo que o irmão falou que vai afastar, vai deixar você distanciado dessa casa permanente. Não é esse amor temporário que hoje eu amo o Senhor e amanhã eu não amo. O apóstolo Paulo está dizendo, entenda a crucificação de Cristo, entenda o sangue dele no Calvário e permaneça com habitação em Cristo. E que essa sua habitação, independente do que acontecer, seja firme, constante, e que você tenha Cristo como a sua morada celestial no seu homem interior. Agora estamos aqui no segundo subtópico que vai nos falar arraigados e fundados em amor. Aqui eu vou fazer um resumo, porque na verdade
esse tópico aqui, um completa o outro, ou seja, para nós falarmos do primeiro, nós temos que estar lendo o segundo, para nós falarmos do segundo, teremos que estar lendo o primeiro ou o terceiro. Então aqui nós vamos fazer um comentário único de todo o tópico. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, e nós vamos estar fazendo um comentário conjunto, porque um completa o outro aqui, né? O primeiro subtópico, então, ele vai nos falar o amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e princípios que norteiam o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. E no segundo subtópico ele segue falando arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e casa bem alicerçada, indica que sem o amor a vida cristã não tem a sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. E o terceiro subtópico vai à intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ênfase recai em que Cristo nos amou que é por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui, para que nós possamos remir aqui o tempo e fazermos uma forma mais compreensível, nós podemos ver aqui que Paulo aqui, ele vai fazer um resumo de tudo aquilo a qual nós já comentamos aqui nesta manhã, de que nada nos adianta sermos cheios do poder, de nada nos adianta sermos incorporados do Espírito Santo, de nada vai nos adiantar termos tudo aquilo a qual nos capacita para estarmos fazendo a obra de Deus, se nós não tivermos o amor, porque o amor é a essência para tudo. O amor é que nos norteia a fazermos tudo. Então aqui Paulo, ele vai falar sobre o amor, que Cristo existe, porque em 1 João 13, 35, vamos fazer uma leitura aqui, 1 João, capítulo 13, versículo 35, ele vai nos falar aqui: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Ou seja, então se eu quero demonstrar virtudes cristãs, de que eu sou um cristão, de que eu sou um servo do Senhor, eu tenho que ter o amor sobre a minha vida, eu tenho que amar aquele que está perto de mim. E em 1 de João, capítulo 3, versículo 17, ele também nos fala: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Então aqui, Paulo nos fala que se nós somos cristãos, que nós somos seguidores deles, nós temos que ter o amor deles sobre nossas vidas. E aqui Paulo, ele via ali uma dificuldade muito grande de externar, uma dificuldade muito grande de enxergar o amor, porque é quando nós temos que externar esse amor é que está o problema, porque nós a todo dia nós falamos eu amo, mas nas nossas atitudes, nas nossas virtudes,
na nossa conduta de vida, é que nós vamos verdadeiramente ver se eu tenho o amor ou não. É quando eu me coloco a interceder para o meu irmão que eu não conheço, é que eu vou ver se verdadeiramente eu externo o amor ou não. Então Paulo via essa necessidade, porque ainda que eles estavam ali caminhando na presença do Senhor, ainda existia um grupo ali que achava que a salvação era só por judeu. Então Paulo, ele via a necessidade de clamar pelo amor, para que eles assim também viessem amar um outro, e viessem mensurar o amor ali de Deus, um amor infinito. Paulo mesmo diz ali em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor de Deus ele não tem um tamanho. A gente consegue mensurar a quantidade de arroz, a quantidade de feijão, a quantidade de um líquido, mas tentar mensurar o tamanho do amor de Deus, isso nós não conseguimos entender. Então Paulo ele faz aqui menção que o amor de Deus ele é imensurável. Então se ele é imensurável, nós que digamos ser servos de Deus, nós temos que externar esse amor para aqueles que estão ao nosso redor. Nesse tópico, segundo tópico, no qual nós estamos fazendo assim um breve relato dele, porque vai falar sobre o amor, a virtude cristã, arraigados e fundados em amor e a intensidade desse amor, Queríamos aqui ficar muito tempo, mas o tempo ele é escasso, E aí eu vou entender que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando bem claro à igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, compreende o amor de Deus, que esse amor ele seja arraigados e fundados em amor. Como ele está falando nesse tópico, ele está dizendo que esse amor, quando ele fala assim arraigados, ele está dizendo que ser extraído como uma raiz da botânica, que esse amor seja como uma raiz, sabe uma raiz? Que ele seja lá, arraigados, que você seja firme. E outra coisa que ele está falando, em unidade, em amor. Sem unidade não tem como existir o amor. Sem amor não tem como existir a unidade. Ele está falando, eu quero que você compreende mesmo esse amor como o corpo de Cristo. Eu não quero, outra hora era distinto, gentios e judeus. No capítulo 1 e capítulo 2 a gente vai estar vendo isso, da carta aos Efésios. Mas agora o apóstolo Paulo está lembrando, eu não quero essa distinção. Eu não quero que existam dois corpos. Eu quero que vocês sejam um corpo só em Cristo. E eu quero que este amor, ele seja como uma raiz, que seja extraído como da botânica, lá, que ele seja fundado, que ele seja firmado. E a coisa mais linda, quando ele fala fundados em amor, ele está dizendo assim, eu quero que vocês compreendam esse fundamento, que possa ser destruído, não como uma casa que foi construída na areia, que uma hora o vento passou e ela se derrubou. Ele está falando, eu quero que vocês sejam habitados, eu quero que vocês sejam fundados como a rocha que é Cristo, como uma casa que foi construída na rocha, que pode vir tempestade, pode vir temporal, pode vir o que for, qualquer situação, você vai estar firmado em Cristo. Olha que coisa linda, como uma raiz fundado, como você, como vindo, como nascer de uma raiz, e fortalecido como uma rocha, como casa espiritual, que pode vir o que vier, nada vai te abalar, pode vir qualquer situação. Aí eu me lembro daquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, também é Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. É isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Fundamento na rocha. Não faça distinção, seja um corpo só em amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não houvesse amor, de nada valeria. Ainda que eu pregasse, falasse todos os dons, se não tivesse amor, de nada valeria. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Oh, lição maravilhosa, presbítero Ismael. E ele segue aqui, só para fechar esse ponto, ele deixa um exemplo. No versículo 19 ele vai falar, eu conheci o amor de Cristo,
que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ou seja, se nós quisermos entender e compreender o amor, basta nós olharmos para Cristo, para a atitude de Cristo, que mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou ainda assim nós em pecado, e se deu a sua própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se nós queremos compreender o que é amor, nós devemos olhar para a atitude de Cristo, que o amor, ele não é dado por interesse, o amor, ele é um amor ágape, um amor que não busca receber para que possa fazer o bem. Então, é isso que Paulo estava querendo dizer para ele: olha, você não conhece o teu próximo, mas ame ele a si mesmo. Então, sigamos aqui. O terceiro tópico vai nos falar: a bênção de Deus excede o pensamento humano. O primeiro subtópico vai nos falar a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir, ao usar da oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de mensurar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder além das mais corajosas orações. Então aqui nós vemos que podemos aqui prestar atenção, destacar o que nos fala no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, o que? Paulo aqui, ele não está falando de projetos financeiros, Paulo aqui ele não está falando de vitórias materiais, ainda que nós sabemos que Deus ele é poderoso para sim nos dar vitórias materiais, nos dar prosperidades financeiras, mas Paulo aqui ele está querendo demonstrar que Deus ele é muito mais poderoso em conhecer aquilo que necessitamos, que vai além dos nossos pedidos, porque às vezes nós olhamos e pedimos ao Senhor somente com nossos olhos carnais, somente com nossos olhos humanos, mas Deus ele olha aquilo que nós não conseguimos expressar diante de Deus para a nossa necessidade. É como nós pedimos: Senhor, me cura, Senhor, Senhor, me cura. E aí você às vezes não é curado naquele momento e você fala: Deus não operou na minha vida, Deus não me atendeu, não. Deus ele vai te curar, mas aí posteriormente, você por não ser curado, você é conduzido a um certo hospital, e ali naquele hospital, através da sua estadia ali, Deus vai e opera sobre a sua vida, e você leva da palavra dele para uma pessoa naquele local, e aquela pessoa ali é alcançada por Deus. Ou seja, então Deus aqui ele está falando de bênçãos espirituais, salvífica, porque o contexto dessa passagem aqui está falando sobre salvação, não está falando de bênçãos materiais. Então o que Paulo está querendo aqui dizer das bênçãos de Deus excede o pensamento humano, é que Paulo ele estava querendo dizer que Deus ele é todo poderoso para nos conceder tudo aquilo inerente, tudo aquilo que vai nos proporcionar alcançarmos a salvação. Então se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, Deus ele é todo poderoso para nos fazer alcançar a salvação, tudo aquilo que é inerente ali para nós alcançarmos a salvação. Amém? Então, nós observamos aqui, não sendo repetitivo, mas nessa lição nós vamos precisar repetir isso todas as vezes. A questão de estar arraigado, a questão aqui fala sobre, no outro tópico, falava sobre árvore, sobre edifício. Tudo isso aí na nossa vida vai refletir quando nós estamos arraigados, como a planta, não é? Eu não entendo muito de agricultura, mas quando você planta aquela árvore e cuida da raiz,
ela vai crescer uma planta saudável, uma árvore saudável. E o fruto que ela vai dar será também um fruto saudável. A mesma coisa uma casa. Quando a casa ela tem uma base, ela não vai quebrar, ela não vai rachar. Como a missionária Aline falou, nós não estamos construindo casa em areia. Então tudo ela vai refletir lá da raiz. Quando nós temos no nosso coração, na nossa vida, uma vida tratada como o amor de Cristo, nós vamos exalar isso. Logo, vamos entender que tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Não tem limite para esse Deus. A dimensão das bênçãos divinas, nós só vamos entender quando a nossa raiz, o nosso homem interior, a nossa vida está firme. Cristo em nós e nós em Cristo. Logo nós vamos produzir bons frutos. E aí sim, quem está ao nosso redor, aí é o que Paulo, a preocupação de Paulo, dessa união dos judeus e dos gentios. Ensinar isso para eles. Olha, em qualquer momento que vocês estiverem, Cristo vai estar na vida de vocês. Em qualquer momento que vocês passarem, Cristo vai estar na vida de vocês e vocês vão poder fazer diferença. Isso me leva também a entender, queridos irmãos, que pessoas que aceitaram a Cristo, de repente está passando um momento difícil e você acha que você não vai conseguir. Cristo te salvou para guardar a tua vida. Em qualquer momento, Cristo quer guardar a tua vida. Agora, depende o quê? De nós crermos. Amém? Somente isso. E nesse terceiro tópico, né, é onde nós terminamos aqui de falar, né, eu quero mencionar a bênção de Deus que excede o pensamento do humano. Imagina isso. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, à medida que você entender, igreja do Senhor, que você precisa interceder uns pelos outros. Esquece um pouquinho de interceder por você. Esquece de pensar em você. Intercede um pelos outros. Viva o amor verdadeiro, o amor do homem interior. Seja firmado como uma rocha. Não que passe o vento e você venha se destruir, mas que esse amor seja plantado e que ele venha brotar, assim como a pastora Geralda falou, como uma planta sólida, linda, com frutos bons, não frutos ruins. E que quando você entender isso, igreja de Éfeso, igreja de Samaria, igreja da Desque, Assembleia de Deus Sou de Cristo, quando você entender isso, aí sim você vai ter preparado para o dilúvio de bênção que Deus vai derramar na sua vida. Quando você entender como casa espiritual, quando você exalar o bom perfume de Cristo, quando você esquecer de se importar com as bênçãos materiais e preservar as bênçãos espirituais, quando você colocar o meu reino como primazia, quando você deixar eu exalar o bom perfume em você, aí você vai ver o que eu vou derramar na sua vida. Você não precisa se preocupar, igreja do Senhor, com as bênçãos materiais. Você não precisa se preocupar com nada nesse mundo. Eu quero que você trabalhe o seu espiritual. Eu quero que você entenda que eu preciso estar